Seja bem-vinda, professora, mais uma vez, né? Vou dizer um pouco aqui, apresentar um pouco da professora Silvana, para que a gente conheça um pouco sobre essa professora, né? Ela possui experiência na educação há mais de 40 anos, professora, gestora da escola pública, né, no estado de Pernambuco, é formadora do programa Mente Inovadora há mais de 10 anos e especializada em várias áreas, né? Tem licenciatura em filosofia, pós-graduada em docência do ensino superior, especialização em gestão, especialização em psicologia da aprendizagem, especialização em educação infantil, em alfabetização, enfim, estamos em ótimas mãos. Professora, seja muito bem-vinda, já agradecemos a sua participação. Muito obrigada, Soraya. Eu fico muito feliz de estar com esse público aí de Natal, como eu estava falando anteriormente. É um público que eu me sinto muito à vontade, por já ter tido a oportunidade de ter momentos presentes aí com vocês, né? Não online, mas momentos de presença física mesmo. Sempre admirei muito essa equipe de Natal, eu a tenho assim como uma equipe muito estudiosa. E eu acho que é o sonho de toda pessoa que vai falar de educação, é a gente encontrar um público como esse, né? Um público focado em educação, um público que vive a educação e um público que respira e que faz educação. Então, nada melhor do que a gente começar, né, com um público assim, e conversar, tá, com um público assim. E eu quero dizer para vocês que a gente, o que eu digo às meninas sempre, né? Educadora é o que eu sou. A gente faz, né? A gente estuda, a gente busca se especializar em muitas coisas, mas a gente não pode perder a essência de ser educador, da educação correr nas nossas veias e da gente ainda, né, se emocionar cada vez que a gente entra num momento para falar de educação, numa sala de aula, num momento como esse. Posso dizer para vocês que as borboletinhas estão aqui, né, na barriga, e isso eu acho maravilhoso. No dia que eu entrar para conversar com vocês e eu não sentir essas borboletinhas, essa emoção de estar falando no processo de educar, eu acho que parou, né? Porque a gente precisa colocar sempre emoção naquilo que a gente faz. E a educação não poderia e não pode ser diferente. Então, boa tarde, meninas, boa tarde, meninos, né? Que estão aqui comigo. Eu quero dizer para vocês que, como eu acredito em educação, eu acredito numa educação que a gente não faz sozinha. Então, o que a gente pede é que haja essa interação, é lógico que uma interação pertinente aos momentos que a gente está falando aqui, se coloquem, fiquem à vontade para que a gente possa ter, de fato, uma concepção aqui e convergência de saberes, né? Eu entro aqui, com certeza, com o saber, e vou sair daqui muito mais forte, muito mais sabida. Por quê? A gente, no programa Mente Inovadora, a gente acredita, né, muito nos ensinamentos de Forster, né, do Rob Forster. E ele diz para a gente o seguinte, que quanto mais a gente vive a educação, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecer, mais sabida a gente fica, porque o nosso cérebro, ele é plástico. Então, à medida que a gente vai estimulando, ele vai abrindo e a gente vai conhecendo e a gente vai ficando, olha, muito mais inteligente. Então, eu quero sair daqui hoje com a minha inteligência assim, ó, bem aberta, né? Bem
bem vivida nesse termo da plasticidade, porque eu quero muito aprender com vocês. Então, os microfones, a gente pede que fiquem fechados, mas a qualquer momento vocês podem abrir para a gente fazer essa interação, né, nessa concepção de conhecimentos dentro da transcendência no dia a dia, que é o nosso tema. E aí, a gente começa, né, trazendo essa imagem para vocês, né, dessa pessoa que está caminhando, que está indo aqui, né, nas linhas das cores, nas ondas do tempo, mostrando que transcender é isso, é a gente sair do lugar comum para a gente buscar esses conhecimentos que muitas vezes estão adormecidos no nosso ser. Então, a pergunta é: como esse recurso pode nos ajudar? Vamos ver, então? Olha só, eu tenho aqui, tá? E eu gostaria de começar com uma dinâmica. E aí, gente, sabe o que é que eu quero com isso? Meninas, eu estou aqui, deixa eu ver. Eu gosto de ver, né, as pessoas com as quais eu estou. Eu não estou conseguindo ver todas as pessoas, né? Mas eu acho que eu tenho a Maria José, tenho algumas pessoas, né, algumas meninas. Estou vendo aqui a Shirlene, né? A Andréa, minha parceirona na mediação, a Soraya também, a Shirlene. E não, infelizmente, eu não consegui, não estou conseguindo. Mas, por favor, à medida que vocês forem se colocando, eu vou com certeza, né, vendo os nomes de vocês, e tenho certeza de uma coisa, tá? Eu não vou, de jeito nenhum, deixá-las assim ouvindo. Vamos aqui, ó, a gente hoje vai sair da nossa zona de conforto, nós vamos sair do nosso lugarzinho para transcender nesse momento que a gente está falando de transcendência. Então, para começar o nosso momento, eu gostaria que a gente falasse aqui, olha, sobre essa dinâmica inquietando. Estão vendo aí, ó, a pessoa pensando e não é em vão, tá bom? Estou com a Maria José Nunes, que já falou aqui comigo, e eu gostaria de saber de alguém que me diga o que é que vocês estão vendo aí nessa tela. Soraya, a Maria José, quem mais aqui que a gente pode ver? É hora de vocês. Olha, eu costumo dizer nas minhas formações que esse é o momento fala que eu te escuto, tá bom? Olha, já estou vendo aqui que a Zildete disse que é um ponto preto no Campo Verde. Eu acho que a Maria José falou antes que era um ponto preto. Quem mais pode me falar sobre isso? Estou esperando, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria José. Que bom estar vendo você, querida. Mas eu estou vendo um todo, né? Assim, Sim, está duas cores e sim, esse ponto preto no centro, né? Como isso. o centro nesse todo. Você está vendo esse ponto preto, mas você vê algo mais. Você vê que ele está em um campo, tá Em um bom? campo retangular, Isso. Será que alguém poderia me dizer mais? Olha, pelo menos eu quero 4 pessoas. Eu já tenho 2 que me falaram que estão vendo um ponto preto, e a Maria José, ela já vai mais além. A Olá, Tereza boa tarde. falou um ponto preto. Oi, Lúcia. Boa tarde, Oi. querida. Me conta. Então, eu estou também com a colega, né? Só que, assim, eu, no meu ver também, eu vejo o ponto preto como uma referência, como um Sim, destaque no verde, né? No retângulo verde. ok. Alguém, alguma coisa que está sendo destacado. Muito bom. Olha, a Shirlene está dizendo para a gente que ela vê um buraco negro
Um buraco negro. Eu acho que a Andréia pode ir falando para mim algumas coisas, não é, Dea? Exatamente. Vai. Além de Zildete, Maria José, não é, que falaram agora há pouco, Sim, a Tereza Luiza já tinha falado um ponto preto, isso, e agora a Shirlene falou: vejo um buraco negro em um campo verde. certo. Mais alguém? Eu quero mais alguém. Tenho Tereza, Maria José, Sirlene, Shirlene e Zildete. Zildete. Vamos completar 5, né? Vamos fechar a nossa conta. Mais uma pessoa para me dizer sobre isso. Alguém? A Lúcia Bernardo falou também. A Lúcia Bernardo foi aqui, apareceu a imagem? Isso. Então foi. Então foi. Então a Ela gente está já com uma tem. camiseta vermelha e branca. Isso. Pronto, então já completou 5. Então completamos. Gente, olha só. A gente poderia, vejam só como a gente tem aqui, né? Vejam as ideias que a gente tem. Alguém diz, não, é apenas um ponto preto. Outra pessoa já diz para a gente, não, isso é um ponto preto que está no campo verde. A Shirlene, ela está dizendo que tem outra visão. Ela está vendo aí um olho. Gente, sabe por que isso, né? Então, a gente tem várias pessoas colocando as suas visões. Se a gente tivesse, né, falando com todas as pessoas, cada uma ia nos falar a respeito desse ponto preto. E cada uma fala de acordo com aquilo traz, com a referência que aquilo traz para algum momento de sua visão. Então, a gente pode dizer que é um ponto preto, a gente pode dizer que é um campo verde com um ponto preto, como a gente teve, a gente pode dizer que isso aí é um olho, é alguém olhando, a gente pode dizer que é um buraco negro que está aí no meio desse campo preto. Se a gente fosse mais além, a gente se eu pudesse perguntar mais, eu iria dizer assim, tá, mas esse buraco negro, será que nos remete a alguma coisa? Será que tem alguma, você já teve alguma vivência ou alguma informação que te levasse a isso? Por quê, gente? Porque em cada coisa que a gente vê, a gente coloca um pouco daquilo que a gente já vem, né, conhecendo, que a gente vem retratando. Para alguém, poderia ser apenas um ponto preto na multidão, algum ponto preto aí perdido no espaço, mas para vocês não. Vocês me trouxeram a partir de uma referência, bom? Então, nós estamos aqui, olha só, e aí, eu convido vocês a pensar sobre o que é transcender. Será que a gente já ouviu falar nessa palavra? O que é transcendência? O que é que ela lembra para a gente? E aí, mais uma vez, eu preciso de respostas. Quando a gente está falando principalmente em transcendência, eu preciso muito ouvir vocês. Vamos lá, quem vai? Aí a gente canta, né? Lá em casa, tô esperando vocês. Ah, Luísa diz para a gente que é sair da caixa. Opa! Que legal, Tereza. Maria José vai falar. Conta aí, Maria. É estar em si e buscar algo além do que está na minha visão externa, na minha visão física, e além. E além, Perfeito. assim E que eu aí? vejo. E além do Massa. meu estado, além do meu estado como pessoa, eu vou além disso, porque eu não tenho limite. Eu tenho espaço para ir além. Ok. Mais alguém quer falar sobre o que é transcender?
Olha, tem a Tereza, que não se colocou, tem a Sirlene, tem a Zildete, tem, tem gente que ainda não falou. E que se gostar, se quiser agora, pode colocar. Vamos lá, então? Alguém mais? E aí a gente vai dizer assim, olha, Eduarda é novata aqui na nossa interação. Veja só como o pessoal está conseguindo colocar. Andréa, lê aí para a Eduarda, que eu fiquei tão impactada, tão motivada, tão emocionada que está entrando gente nova, né, nessa interação, que eu não consegui finalizar a leitura dela. Me diz, por favor. Pronto, atravessar algum tipo de limite. Olha só. Ela, Tá bom, Eduarda. Eduarda está dizendo que é estagiária do do CEMEI Semente Santa Santa Mônica. Mônica, exatamente. Legal. E Passar, Shirlene está dizendo que é passar. passar para um próximo nível, se superando. Então, já Legal. falaram Maria José, Tereza, Eduarda e Shirlene. Já superou as nossas expectativas, não é, Andréa? É. E aí, gente, é exatamente isso, é a gente sair da caixinha, é a gente ir além, né, do que o nosso, às vezes até o nosso consciente, né, permite ou está pensando, né? É a gente realmente ir buscar essa coisa que vai além. E aí eu trago para vocês, olha, que quando a gente faz essa transcendência, quando a gente pensa nela, sempre alguém falou aí que a gente, né, buscar a partir daquilo que a gente tem, a gente ir além, né, das nossas aprendizagens e das nossas expectativas. Então, eu trago essa imagem para vocês, dizendo exatamente isso, né? Algo que está além do mundo, né? E quando a gente fala, Jailma, além do mundo, não é a gente dizer, quando a gente está falando nessa transcendência, porque assim, a gente está falando aí em transcender e a gente pensa muito no processo de filosofia, que é diz você sair, né? E você, muitas vezes, você precisa sair até desse corpo dentro da filosofia. Eu saí aqui, ó, com o meu pensamento e buscar algo além do que eu possa imaginar aqui nesse meu vã corpo, né? E aí, quando a gente pensa na educação, a gente pode fazer isso também, né? Pensando no que a gente vai ver que a gente sai ligando, né? Essas aprendizagens. Então, é por isso, né, que a gente traz essa imagem aí, né, da busca, né, do encontro dessas concepções. Então, quando a gente traz aqui, olha, eu posso dizer para vocês, e a partir do que vocês me falaram, que transcender é um exercício cognitivo que o cérebro faz para buscar significado. Opa! E como é que a gente pensa isso? Olha só, alguém me falou que é sair da caixinha, né? É a gente estar aqui nessa caixinha, eu aprendi isso, mas eu vou buscar além, né? É ir além do que a gente entendeu, do que a gente percebeu aqui, para a gente ir buscar, né? E nessa ponte além. É ainda, gente, a gente despertar essa memória adormecida que a gente tem desses conhecimentos. Então, quando a gente fala, né, no aprendizado, a gente sempre diz assim. E tem aí eu trago para vocês o Ausubel, né? Que ele fala dessa aprendizagem significativa. Transcender, gente, é a gente buscar também esse aprendizado com significado. Por quê? Porque o Ausubel, ele diz para a gente o seguinte, que quando a gente aprende alguma coisa, ela fica lá guardada no nosso cérebro, tá? E aí, a gente aprende algo, muitas vezes novo, e que você precisa recorrer àquela memória antiga que ele chama de subsunsor e de âncora, para você ancorar esse conhecimento novo que você tem, né, despertando essa memória.
Então, transcender é isso, é a gente sair da caixinha, a gente buscar esse conhecimento, é a gente ir além, né, nesses aprendizados, é a gente sair um pouco da nossa, quando eu acho que foi a Maria José, foi a Lúcia que falou que sair da caixinha, né? Quando a gente fala sair dessa caixinha, gente, é a gente sair desse aprendizado, sair da nossa sala de aula para ir utilizar, não é buscar, é a gente utilizar esse aprendizado que você despertou na sua memória adormecida para você utilizar na sua vida prática. Então, é realmente um exercício cognitivo, né, que a gente busca, que a gente faz para buscar um significado. Ou seja, transcendência é um critério de mediação que a gente trabalha no programa Mente Inovadora, né? Nós sabemos que o Foster ele traz para a gente 12 critérios de mediação. A transcendência é um que ele traz universal. Significado, né? A intencionalidade e reciprocidade, significado e da transcendência. E a gente vê como eles estão interligados. Porque para eu fazer a transcendência, eu preciso ter essa intencionalidade pedagógica, não é, para que a gente consiga trazer à tona, motivar a nossa criança, o nosso jovem, o nosso adolescente, ou até o nosso adulto, né, porque nós estamos falando também, né, hoje a gente não pode deixar de fora a educação de jovens e adultos, e aí a gente vem com essa intencionalidade para buscar um significado, né? Então, nesse momento, a gente auxilia o estudante a desenvolver a metacognição. E a gente vai falar hoje sobre o que é essa metacognição, para que seja possível, a partir do trabalho, da reflexão e dessa interação que a gente faz, né, com esse objeto que a gente está conhecendo, a generalização e a abstração, buscando conhecer ou construir novos conceitos a partir daqueles iniciais. Lembram do que eu falei do Ausubel? Para a gente dar significado a alguma coisa, a gente vai buscar. E para a gente fazer essa transcendência, a gente precisa trazer esse significado. Que imagem que vocês estão vendo aí, meninas? Alguém me fala, por favor, não consigo ficar sem conversar com vocês. Quando a gente está muito calada, assim, né, eu já vou ficando um pouco inquieta. Maria José vai falar. Está vendo um pôr do sol. Massa. A Tereza Luiza está vendo o pôr do sol. Quem mais está vendo alguma coisa aí? Eu, uma luz no fundo do túnel, algo que vem trazendo novidade. Lá, olha, a gente tem aqui as ideias de Algo pôr do sol. Quando a gente vê um sol, a gente vê tudo de belo, tudo de lindo, né? Algo de bom vai acontecer aí. Isso. Então, será que a gente vê algo mais que nos leva a essa luz no fim do túnel, que nos leva a esse pôr do sol? Eu vejo, posso falar? Pode, Pode. fica à vontade. Na minha visão, eu vejo algo infinito, incapaz, assim, de descrever, uma infinidade. A aparência, com as cores que chama atenção, mas é algo muito, muito uma dimensão alta. Algo adimensional. E será que tem alguma coisa que vai nos levar para esse algo maravilhoso, cheio de luz, né? A ponte, a luz no fim do túnel, o pôr do sol? Se eu quiser caminhar até lá, eu preciso. Eduarda está falando algo. Zildete, antes de Eduarda, falou uma ponte fazendo a ligação de um lugar ao outro. Só que a luz no fim da ponte é algo novo para ser explorado. Massa. Aí Eduarda disse, é como se fosse a chave que abre a porta conhecimento.
Olha, gente. Então, vê só. A partir do que Maria José fala, foi a Zildete que falou, Foi a Maria José, Tereza, Tereza, Lúcia, Zildete e Eduarda. e Zildete e Eduardo. Então, veja, a partir do que vocês falam, a gente pode fazer aí essa construção, né, para esse nosso conceito dessa mediação. Olha, é uma ponte que nos leva a essa coisa lá do desconhecido, essa ponte que nos leva a um lugar cheio de luz, né? Essa ponte que nos leva a uma luz no fim do túnel, né? E essa ponte, essa chave que permite que a gente abra, talvez, né? Essa chave do conhecimento. Lembram do que a gente falou da transcendência? O nosso tema é a transcendência no dia a dia. Então, é necessário que eu tenha essa ponte para que eu busque todas essas coisas. A Jailma está dizendo que remete, que arremete a um novo, né? Horizonte, a imagem me remete a um novo horizonte, que devemos estar sempre em busca do novo conhecimento. Perfeito, né? Então, veja quanta coisa bonita que vocês estão colocando para a gente, né? Mas aí, essa ponte nos leva, a gente tem uma chave, a gente precisa perceber mais longe, e tudo isso é, né, a ideia da transcendência. Gente, para que a gente transcenda, é necessário que a gente tenha algo que nos faça essa mediação. Então, a gente traz aí a mediação da transcendência. E é essa mediação consciente, intencional, né, desse mediador, né, em ensinar olhando para o futuro. Olha o que vocês disseram, né? Para outros contextos, para situações, vocês falaram sobre isso, né? Para situações além do aqui e agora. Então, nós não, quando nós falamos nesse momento de mediação, muitas vezes a gente não, de transcendência, muitas vezes a gente não percebe, né? Algo que está ali, olha, poderia ser, é uma ponte sem fim. Vocês não. Através das perguntas, vocês entenderam que ali tinha luz, que tem uma luz no fim do túnel, que tem cores, que tem algo que a gente vai buscar e que vai nos enriquecer. Então, esse é o papel da transcendência, e quando a gente é mediado nesse processo, a gente consegue enxergar de forma muitas vezes mais rápida, tá bom? E quem é esse mediador? Eu já vou logo dizendo que esse mediador somos nós, são vocês, que é uma pessoa que trabalha interagindo com esse mediado, né, para fazer o quê? Para estimular essas funções cognitivas. E quando a gente fala, né, veja lá o que vocês falaram. Vocês falaram sobre o ponto de vista cognitivo, né, de buscar novos conhecimentos. Vocês falaram a luz no fim do túnel, algo que eu não estou enxergando, né? É um pôr do sol que me remete a algo subjetivo e que muitas vezes mexe com as emoções, né? Com esse socioemocional e com habilidades éticas, né? E vão servir, né? O mediador, ele faz esse processo objetivando sobre pensamento e melhorar o processo de aprendizagem. A gente não pode conversar em educação, né, sobre educação, deixando de fora essa questão da aprendizagem, porque nós somos mestras e mestres, né? Eu não vi aí se a gente está com algum menino, mas a gente sempre tá não, né, Andréa? Somos só meninas. Então tá. Então nós somos mestras
em buscar fazer isso aí, estimular esse aprendizado, estimular essas funções cognitivas. É tanto que nós, professores, quando a gente vai dar um presente, vamos para o aniversário, e a gente vai para esse aniversário e vai comprar um presente, geralmente a gente pensa em algo que a gente possa passar algum ensinamento, quer seja cognitivo ou socioemocional ou ético. Então, o nosso presente nunca é algo assim, sem nenhuma intenção. Eu digo que nós já vivemos assim essa intencionalidade pedagógica até muito, muito mesmo fora da escola. Por quê? Porque a gente quer melhorar o outro. Quando a gente melhora os processos de aprendizagem, a gente aprende o outro, a gente melhora o outro. Tá bom? Para a gente fazer essa mediação, nós temos alguns elementos que influenciam. Se eu perguntasse para vocês, com certeza vocês me diriam. Mas aí eu trouxe, né, esse textinho aqui dizendo que a gente orienta esse mediado para que ele retire da situação presente princípios gerais, ideias, relações universais, conclusões, referências de compreensão, de organização e de tomada de decisão, né? Em situações que sejam do hoje ou do amanhã, ou situações diversas, e não necessariamente parecidas com a atual. Quando a gente vai conversar com as nossas crianças, com os nossos estudantes, né? A gente sempre diz assim: me diga aí como é que você entendeu isso. Ah, eu entendi da mesma forma de Andréa. De Andréa. E aí eu digo, tá, mas me fala, né? A partir do que você viu de André, me fala com palavras diferentes. Por quê? Porque a gente quer que ele organize esse aprendizado a partir do que ele pensa. Porque mesmo dizendo a mesma coisa, eu vou dizer de forma diferente, eu vou agir de forma diferente, eu vou me remeter aos meus aprendizados. Porque transcender é isso, é a gente buscar lá nas nossas caixinhas, né, do nosso cérebro, que estão lá guardadas, é a gente pegar justamente isso aí e dar um novo ressignificado, tá bom? Daí, gente, nós temos elementos que influenciam nesse mediar. Ora, eu quero, gente, a gente mediar, a gente fazer a mediação sobre os conteúdos, né? E, assim, tendo como ênfase, né? Dando ênfase ao processo cognitivo, a gente faz as perguntas e deixa, né? E deixa ali, né? Mediando esse aprendizado cognitivo. Mas quando a gente está falando de transcendência, lembram? É a gente sair desse lugar comum. É a gente atravessar aquela pontezinha e a gente buscar. O que é que eu aprendo com o pôr do sol, gente? O que é que o pôr do sol diz para mim? Apenas que acabou o dia? Ou quando a gente contempla, a gente vai buscar memórias passadas, a gente vai, às vezes, às vezes a gente fica, né, um pouco melancólica, porque a gente diz, ai, está acabando o dia, e o que foi que eu fiz hoje? Ou às vezes a gente fica bem eufórica, dizendo, puxa vida, só do sol está aí, o pôr do sol está aí, essa coisa linda. Como foi que eu vivi hoje esse dia? O que foi que eu aprendi? Então, é a gente buscar além do que está escrito, é além do que está se mostrando para a gente. E isso, eu estou falando para vocês, mas não é nenhuma novidade, porque a gente já faz isso. Nós somos expert em fazer essa transcendência. Que muitas vezes eu tenho uma amiga, né, que assim, era minha parceira, né? E aí ela dizia o seguinte: olha, é a gente pensar sem a gente perceber que a gente está aprendendo muito mais.
E aí, como a gente quer uma ação intencional para as nossas crianças, a gente, para os nossos estudantes, né, que muitas vezes não são crianças, são adolescentes, são jovens e adultos, sabe por quê também, gente? Sabe por quê, Maria José? Porque a gente está fazendo, como a gente, lembram do aniversário? Que a gente vai, a gente compra, eu sou assim, é, mestra em comprar presente para os meus sobrinhos e eu quero levar alguma coisa que eu possa desenvolver neles aprendizados, né? Então, a gente faz isso não só na escola, a gente faz com os nossos pares, né, com os nossos parceiros lá dentro da nossa unidade de trabalho, a gente faz isso com os nossos filhos, muito. A gente faz isso com os nossos pais quando a gente quer, né, fazer essa mediação e a gente quer buscar, vem cá, mas esse problema que você tem aí, o que é que você acha que você aprende com ele? Será que é de todo ruim? Sabe o que é que a gente está fazendo isso? A gente está estimulando a transcendência. Bom, mas existem elementos que a gente, né, que vão influenciar e que são bem importantes que a gente fique ligado aí, ó. E a gente traz algumas dicas, né, algumas sugestões para que vocês façam essa mediação, principalmente, né, em sala de aula. Mas também na vida, olha só. Durante as atividades, sempre pergunte: o que foi mais difícil? Bom, e agora eu quero uma pessoa para interagir comigo e pensar em uma situação em que você teve que tomar uma atitude. Bora lá, vamos lá, que eu estou esperando lá, né? Lá em casa, estou esperando. Vamos lá, estou esperando vocês. Vamos lá? Alguém? Nós somos 20 pessoas, não é isso? Então, dá demais para a gente ouvir vocês. Então, será que eu vou ter alguém que vai me contar alguma coisa? Ou eu preciso chamar aqui alguém? Poderia ser a Lúcia, a Sirlene, a Zildete, a Tereza, a Maria José. Eu estou anotando o nome de vocês, viu, meninas? Não pensem que eu estou aqui, ó. Estou com o meu papelzinho anotando vocês aqui. Alguém abriu, olha só. Quem será? Professora, Opa! dá para você repetir a pergunta, que eu estava anotando aqui e eu me perdi na pergunta. Opa, Maria José, muito bom. Veja só, Maria José, eu pedi que vocês pensassem em alguma situação, né, assim, que você viveu, né, e que você teve que tomar alguma atitude. E aí eu Certo, queria conversar contigo. certo. E aí eu coloco a situação, tenho Se que colocar. você se sente à vontade para colocar, se sim, fica eu vou adorar. Gostaria de dar a resposta diante da situação. Então, vamos lá. A situação não era apropriada, assim, para o diálogo, e então eu mantive o silêncio. A atitude foi silenciar, dar oportunidade para um outro momento, quando tudo acalmasse para conversar, dialogar. Opa, legal. A gente até vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, você esperou, né, esse momento. Ô, Maria José, e o que foi mais difícil para você nessa situação? Foi esse esperar? Não foi o Não esperar. foi. Foi organizar o pensamento para saber o que dialogar, como dialogar com essa pessoa. Pronto, então tu já me disseste o que foi mais difícil e por que foi mais difícil, né? Você já me respondeu 2 perguntas. E isso funcionou? Sim, funcionou, Por que certo? você acha que funcionou? Porque através do diálogo, a resposta, não exigir resposta de imediato,
mas com o diálogo foi acontecendo no dia a dia, o que deveria ser corrigido. Muito bom. O que isso ensinou para você, né, a partir desse nosso raciocínio? O que isso trouxe de ensinamento para você? Trouxe que a visão do que a gente tem que ter paciência e ter condição de saber resolver os problemas no momento que é mais oportuno e não gerar conflitos maiores diante daquele momento se eu tivesse agido da forma que estava acontecendo, porque quando a coisa é desagradável, geralmente se quer para um nível maior do que o que está acontecendo, e não resolve. Então, isso me trouxe Então, isso lhe trouxe uma aprendizagem. Muito bom, Maria José. E olha só, sabe o que você fez? Olha só, a gente está vendo aqui uma imagem que você tem aqui que está tudo embaralhado. No momento que você parou, né? No momento que você organizou o seu pensamento, não, vou parar, não vou dizer agora, né? Eu vou me organizar, que foi o que você disse, eu vou me planejar, né? Vou me organizar para poder ter essa conversa, talvez, esse momento, e superar esse momento. Então, é quando a gente coloca aqui, né, nessa imagem, o cérebro que está aí, ó, porque no momento que a gente está assim, né, o nosso cérebro, ele está assim uma celeuma. E a partir do momento que a gente vai organizando, fazendo esse transcender, peraí, eu vou agir assim, vou me organizar. Será que vai ser fácil? Não, não vai ser uma conversa muito fácil, vai ser difícil, né? O que é mais difícil? Eu perceber isso. E aí você vai vendo que você, dentro do seu cérebro, você vai criando aí essa espiral de forma mais organizada a você, né, trazer aí, né, e desenrolar depois para você saber que tipo de transcendência, que tipo de ajuda, porque transcender é isso. Eu peguei essa situação, eu organizei o que estava lá embaralhado no meu cérebro, eu fui organizando para depois eu dizer assim, puxa vida, foi que eu aprendi, que é legal que eu, né, não haja no momento por impulso, que eu faça isso. E como é que eu vou me importar daqui para frente? Você já mostra ser uma pessoa que tem essa organização, mas com certeza isso aí vai te trazer para a vida uma forma melhor de organização no seu agir. Obrigada, Maria José. Tá bom? E as dicas, gente, quando a gente está, né, em sala de aula, ou quando a gente está mesmo num grupo, né, que não seja sala, geralmente a gente pergunta assim, né? Olha lá as perguntas, né? Foi mais difícil? O que foi mais... Por que foi difícil? O que foi que funcionou nesse sentido? Por que funcionou e o que isso nos ensinou? Então, primeira coisa, é a gente, ao perguntar, não dá a palavra à primeira pessoa que levanta a mão. Se eu estivesse aí com vocês, né, estivesse vendo todo mundo, eu levanta a mão aí. Então, vamos ver. Primeiro, a gente deixa o silêncio. Gente, olha lá, admita o silêncio após sua pergunta. O silêncio não quer dizer que as pessoas não estão se importando. Quer dizer que elas estão pensando. Pensar é transcender, gente. Ao ouvir, quando você disser, não, primeiro, porque geralmente tem aquela pessoa que gosta muito de participar, né? E aí a gente, quando está em sala de aula, estou falando isso na realidade da sala de aula, tá? E aí a gente esperar um pouco, e depois a gente ir vendo aqueles até que falam menos e que falaram que queriam participar, né? Então, ao ouvir, é importante que você dê atenção, integre a fala do seu aluno à sua. Por quê? Porque no momento que a gente faz isso, ele também vai sentir, opa, é o que a professora estava dizendo, ela percebeu que eu percebi o pensamento dela. Outra coisa, a gente nunca completar as frases ou pensamentos.
A gente tem muito essa mania, eu tenho, vou logo dizendo que eu tenho, tá? Mas aí a gente precisa se trabalhar com respeito a isso. Por quê? Porque quando a gente completa, a gente está mostrando aqui, né? Às vezes a gente mostra impaciência no esperar que ele pense, e às vezes a resposta, o complemento que a gente dá, não é nem esse. E às vezes a pessoa, tá bom, isso era isso mesmo que eu ia falar. Existem algumas pessoas que já estão no estágio assim, não é mais avançado, não, peraí, eu não queria falar isso, era isso que eu queria dizer. Pergunte a outro aluno, o que é que você acha? Né? Como é que você percebe isso? Você também percebeu isso? Né? E, como eu falei, o silêncio é necessário para que a gente pense, para que a gente transcenda. Em filosofia, transcender é a gente sair do nosso lugar comum para ir a outro. E muitas vezes visitar o lugar que não está nem aqui no nosso nível. Né? O que será que a gente faz quando a gente está pensando? A gente viaja um pouco, não é, gente? Então, transcender também tem um pouco disso, tá bom? Quando a gente faz isso, gente, a gente permite que haja uma cognição, a metacognição. Vocês já ouviram falar em metacognição? Alguém aí já ouviu? Como eu quero ouvir vocês, digam que sim ou digam que não. Mas me digam alguma coisa. E aí, Já André, alguém falou no chat? Nada, nada. Nada. Eu não estou acreditando nessa turma que está tão participativa. A Tereza, Tereza disse que Eu sim. nunca ouvi falar. Certo, que bom. a Olha só, Gislene, a a Gislene disse que Tereza nunca já, a ouviu. Eduarda não. É. Olha aí, nada como uma provocação da gente puxar essas meninas, porque elas são boas, como eu disse a vocês. Gente, não é jogando confete, tá? É o que eu já vivi aí, eu já fui aí, tá? Já fiz várias formações de professores aí lá no centro de formação de vocês, que é uma delícia, que é maravilhoso. As salas são show de bola, né? O É, centro é deixa eu só extremamente pedir agradável. a Maria José para ela desligar o microfone dela, que está dando uma interferência na sua fala. Ah, tá disse, bom. Maria José. Obrigada, Maria Ok, José. gente. Mas alguém falou aí, não foi, André, antes? Lene, algo relacionado à consciência. Isso. E é a consciência, e eu vou pegar a fala dela agora, que é a consciência do aprender. Gente, isso, a gente ter a consciência do aprender, nem sempre é tão fácil, tá? Então, a gente tem aqui o John Flavel, que em 1970, ele começou a estudar como o conhecimento que as pessoas têm é realmente real sobre como a forma, né, como elas aprendem. Então, ele pensou assim, e a gente sabe, metacognição é uma coisa que já está no nosso radar desde lá, de quando foram definidos os 4 pilares da educação, né? Dentre esses 4 pilares, a gente tinha o aprender a aprender. E isso é exatamente a metacognição. É a gente pensar, é a gente começar a refletir sobre a forma como a gente aprende. Alguém aí pode me dizer como é que aprende melhor? Já percebeu, né? Porque vê só, ele queria a gente quer que as pessoas tenham esse conhecimento, né, sobre a sua própria forma de aprender. Como é que eu aprendo melhor? Será que eu aprendo melhor quando eu estou aqui ouvindo a Silvana e eu estou copiando?
Ah, não, mas eu preciso também, além de copiar, eu preciso, tem gente que só no ouvir já capta toda a mensagem. E existem outras pessoas que dizem, ah, não, eu gostaria muito que esse mini curso de Silvana fosse assim, para a gente colocar a mão na massa, para a gente entender. E é por isso que eu estou chamando vocês para participarem, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que gosta de colocar a mão na massa. E quando a gente fala colocar a mão na massa, é muitas vezes nesse sentido figurativo, né? Nesse sentido da metáfora da filosofia, que diz que a gente aprende, né, quando a gente é capaz, sabe de quê? De participar. Então, quando eu participo, eu aprendo melhor. Então, gente, foram descritos, dentre outros, e a gente vai ver que existem, né? Mas, assim, foram colocados 3 principais. Então, eu falei que tem gente que escreve para poder. Eu sou assim, tá? Se eu estiver estudando alguma coisa, às vezes a gente lê um texto. Ah, legal, Zildete. A gente lê um texto e a gente começa a ler e diz: opa, peraí, eu preciso riscar aqui, eu preciso escrever, né, para dizer como é que eu estou entendendo. Então, esse tipo, né, de aprendizado, a gente vai ver que ele é mesclado também. Agora, tem gente que só, né, vendo aqui os slides, só ouvindo, só vendo Silvana falando, Andréa, Soraya, e aí você só no visual você está aprendendo. Então, a essas pessoas a gente chama de visuais, que você está vendo aqui o seu material. Então, é um tipo de aprendizagem que está lá, né? Que é bom a gente refletir quando a gente fala da metacognição. E aí, a gente tem outro tipo de aprendizagem que é o auditivo. Não precisa ninguém, eu não preciso copiar nada, tá? Eu só preciso escutar. Então, estou aqui, estou com meu fone de ouvido e estou plena. Quando terminar, eu lembro exatamente dos pontos mais importantes. Tem gente que é assim. Então, essa pessoa, ela é auditiva. E tem a sinestésica, que é essa que precisa participar, é essa que precisa fazer experiências, é essa que precisa dizer assim, a Silvana falou ali de uma fórmula que ela colocou, mas eu preciso testar. Então, você precisa dessa experiência. Então, são os 3 conhecimentos mais comuns e mais importantes que a gente consegue falar, né? Que são esses 3. Agora, se eu pergunto para vocês, será que a gente só é um desses? Não, muitas vezes a gente, né, é vários combinados. Por exemplo, eu estou ouvindo, mas eu preciso escrever, né? Então, eu tô ouvindo, mas eu também sou visual, então eu preciso escrever o que eu estou entendendo. Ou eu preciso também ser sinestésica, né? Não, espera aí, eu preciso participar disso para poder eu compreender melhor. Então, o John Flavel, ele coloca aqui, né, que a gente precisa pensar sobre esses conhecimentos, né, como é que a gente conhece melhor, para que a gente realmente possa ter efetividade, para que a gente possa ter sucesso nessa nossa forma de aprender. E, mais do que isso, a gente precisa ter essa habilidade para controlar esses processos. Como é que a gente faz isso, né? E aí, a partir daí, a gente vai monitorar, organizar e modificar. Olha só. Não, espera aí, gente. Esse negócio aí de só ouvir Silvana falar não dá para mim, não. Eu estou monitorando a forma como eu estou aprendendo, né? Eu estou organizando e estou modificando. Ela está falando.
mas eu preciso escrever. Olha o que Maria José diz, eu estou aqui escrevendo, né? Olha o que Maria José está fazendo, a Zildete, né? E outras pessoas que eu tenho anotado aqui, né? Sirlene, Zildete, Tereza e outras, que já estão, que precisam participar, precisam dialogar, precisam se colocar para poder, né, ir organizando, monitorando e modificando essa sua forma de aprender. Né? Então, para que eu tenha esse meu objetivo concretizado, tá bom? Então, quando falar em metacognição, está lá nos 4 pilares, é o aprender a aprender. Então, cada pessoa precisa ter essa compreensão de como aprende melhor. E aí vocês vão dizer, mas Silvana estava falando de metacognição. Por que aquela, desculpe, de transcendência? Por que é que ela precisa estar dizendo para a gente agora que a gente precisa entender como aprende? Eu vou passar aqui um videozinho para vocês. Tá? Digamos que você está aqui no seu momento. O áudio está ok, meninas? Está compartilhado já? Está ótimo, tá sim, professora. Está Então, compartilhado, mas não está saindo o áudio, não, professora. eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então, aqui, né, uma cena onde uma pessoa, e a gente diz que é um professor que está aí, né, numa sala, e que ele precisa fazer o seu planejamento. E vamos ver o que está acontecendo. Olha a concentração. Estão ouvindo? Não está saindo o som. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Números, opções, mostrar a exibição. Bom, eu não estou conseguindo aqui compartilhar com vocês. Eu não sei se agir. Sil, às vezes a forma como você está compartilhando. Às vezes é por guia, às vezes sai o áudio. Às vezes o que de compartilhar por guia. Por guia? Ou janela. Aí com... eu botei janela. Bom, mas eu acho que dá. Vamos fazer aqui a nossa leitura de imagens, tá? Vamos lá. Então, olha só. Aqui, né, eu vou dizer para vocês que estão os dois, né, os dois professores fazendo planejamento, e aí um deles, né, vocês viram que ele fala, né, chama a atenção do outro. E aí faz o sinal ok, né, e o outro, muito timidamente, ok. E aí ele pergunta para ele assim, Pedro, o que é que você está fazendo? Aí o outro, né, vocês veem que ele fala, aqui, ó. Olha. Tá fazendo o quê, Pedro? Ai, voltou, desculpa. Tá fazendo o quê, Pedro? Aí o outro, né, fala, ele não responde, ele faz assim. Aí o cara, ô cara, o que é que você está fazendo? Aí o outro, poxa, cara, estou trabalhando. Aí ele vai aí, eu também. Aí o outro, eu duvido, né? Por quê? Porque nesse momento de concentração, né, a gente realmente precisa, né, dessa concentração. E aí, a gente fala sobre a metacognição e o emocional. Como será? Vamos agora pensar como é que a gente
se comportaria nesse momento, né, nesse momento do Pedro lá, né, que está trabalhando, está bem concentrado. Como será que você se sente quando você está fazendo algo que você está bem concentrado e você é, de certa forma ali, chamado atrapalhado, né? Então, o que é que a gente sente? Como será que a gente se comportaria num momento como esse? E aí a gente traz a metacognição e o emocional, que estão intimamente ligados, né? Aqui, para a gente fazer, é necessário que para a gente faça essa metacognição. Gente, metacognição está intimamente ligado com o processo da transcendência. O que a metacognição, como eu falei com vocês, para vocês, é aprender como eu aprendo sobre determinada coisa. Então, é entender como é que eu percebo aquele meu momento real para levar para um aprendizado que está além daquela ponte. Lembram? Eu pegar isso aí e trazer para o meu espaço, né, que está além daquele espaço que eu estou vivenciando ali. Então, uma das formas da gente... Professora, licença, só um minutinho. Só para lhe avisar que faltam 15 minutos, tá bom? Eu já vi aqui, por isso que eu estou aqui, tá bom? Estou monitorando, agora é 14, tá? A gente está terminando já. Tá certo. Tem poucos slides, né? E aí, essa autogestão emocional, a gente utiliza no programa Mente Inovadora através do método de semáforo. Por quê? Porque, gente, é muito importante que a gente aprenda a se reconhecer, né, para que a gente possa pensar nessa autogestão. Então, quando eu sei como eu me comporto, sei quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos a aprimorar, eu consigo compreender esses processos mentais e eu consigo, então, né, fazer essa autogestão. Foram descritos, gente, 17 competências que foram divididas em 5 grupos para que a gente desenvolva. Ninguém consegue, a gente não consegue transcender se a gente não tiver esse equilíbrio, essa autogestão emocional. É eu entender aquele meu momento de frustração, é eu entender aquele meu momento, né, de entender que eu posso ir além. Se eu não souber fazer essa gestão, eu não consigo ir fazer essa transcendência, porque transcendência é ir além, como eu já tenho dito para vocês. Então, aqui, através do método do semáforo, a gente consegue desenvolver as competências da determinação, organização, responsabilidade, persistência e foco. A gente traz também esse método do espelho. Quando a gente se reconhece, a gente está lá se vendo no espelho. Então, amabilidade é a palavra de ordem para que a gente possa vivenciar essas etapas do espelho, que é autorreconhecimento, é a gente analisar as nossas emoções, pensamentos e ações com objetividade e a gente implementar, tá bom? Obrigada. E aí, através do método do espelho, a gente traz esse sentimento de empatia, de respeito e de confiança. Quando a gente consegue fazer essa autogestão através do método do semáforo, através do método do espelho, a gente consegue entender melhor como a gente pegar aqueles ensinamentos que a gente teve no momento do jogo, no momento da aula, no momento da vida e trazer para a nossa vida real, tá bom? E aí, gente, olha só, eu gostaria de deixar esse pensamento para vocês. Você não pode transcender coisas que você não conhece. Lembram lá daquela nossa caixinha? Transcender é você fazer essa ligação daquela caixinha que está lá no seu cérebro, com aquelas âncoras, com aquele subsunsor que é trazido pelo Ausubel, né?
para você ir além de si mesmo, né? Ou seja, você não pode transcender coisas que você não conhece. Para você ir além de si mesmo, tem de saber quem você é. E é por isso que a gente falou nessa autogestão, nesse autoconhecimento, nessa autorreflexão, para que a gente possa viver aquilo que está descrito lá na nossa BNCC, que casa diretamente com o que a gente fala hoje, tá? E aí Aristóteles nos diz que educar a mente, sem educar o coração, não é educação. A transcendência, gente, ela transcende além da mente para trazer o nosso coração para as nossas vivências. Então, encerramos aqui.